Hoje nós vamos terminar essa série de reflexões falando sobre o tema Movimento Enviados para Ousar Mais. Vamos começar num texto que nós temos usado bastante desde que eu cheguei aqui no início do ano passado, mas porque ele é um texto que tem tudo a ver com esse processo de revitalização que nós estamos vivendo nessa igreja. Tem tudo a ver com o tema dessa noite, que é João capítulo 20, 21. É aqui que nós começaremos a nossa conversa, mas não pararemos aqui. Nós, na realidade, refletiremos mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos nessa noite. Mas vamos começar aqui, João 20, 21. Mas está acabando, viu? Por favor, obrigado. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor, agora quando nós vamos parar para refletir na Tua palavra, que o Senhor se digne, ó Pai amado, nos abençoe. Nós precisamos de Ti. Pode haver uma preparação prévia de um sermão, mas se o Senhor não agir, isso de nada adiantará. Então, que o Senhor seja misericordioso e bondoso para conosco. E fale conosco nesse momento, plantando dentro de nós os Teus desafios, Pai. Nós cremos em Ti, precisamos em Ti, oramos gratos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a igreja é o corpo vivo de Cristo, que precisa estar em movimento para produzir transformação de vidas. A igreja é o corpo vivo, e ela precisa estar em movimento, que é o tema dessa noite, para produzir transformação de vidas. E o produto, eu vou usar produto entre aspas, por favor, e o produto que a igreja tem a oferecer se chama Evangelho. Esse é o produto que a igreja oferece. As boas novas da salvação. E os instrumentos que Deus usa para fazer isso somos nós. Somos os integrantes da igreja. Então a igreja tem algo maravilhoso para oferecer ao mundo, que é a mensagem da boa nova do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo. E os integrantes da igreja são chamados para estar em movimento para cumprir a sua missão. O problema, normalmente eu gosto de começar problematizando e depois tentando responder essa palavra. Mas o problema é que em algum momento da história a igreja perdeu o seu ímpeto transformador, a sua característica de movimento. A grande comissão, tão bem entendida e executada lá pelos primeiros discípulos, a grande comissão de Jesus lá no final do Evangelho de Mateus, repetindo, tão bem entendida e executada pelos primeiros discípulos, pelos primeiros cristãos, se transformou na grande omissão. Esse é um termo que não é meu, já tomei de alguém. A grande omissão absorvida pelos cristãos que se seguiram. Vou repetir. A grande comissão, entendida pelos primeiros cristãos, foi substituída pela grande omissão dos cristãos posteriores. No começo, então, a igreja entendeu esse chamado para ser um movimento abençoador, mas depois, alguns fenômenos que foram acontecendo ao longo da história, lá no seu início, desviaram a igreja da sua originalidade. Alguns fatores, alguns fenômenos. Vou mostrar 3, vão aparecer ali. Quem está lá? Micael? Muito bem. O primeiro deles é o que nós chamamos de institucionalização. Houve a institucionalização do cristianismo. E aí nós retornamos lá para o ano de 313 depois de Cristo, com o famoso Edito de Milão, que Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do Estado. Esse é um fato histórico, muitos com certeza conhecem. Então, de um momento para outro, o cristianismo se transformou na religião oficial do Estado romano, o Império Romano. Esse
fato, teve alguns aspectos tremendamente positivos. Como, por exemplo, o fim da perseguição. Se você fosse um cristão daquela época, você iria aplaudir, iria gostar muito disso, porque num dado momento os cristãos eram perseguidos, e no outro momento eles eram a religião oficial, a perseguição acabou, não tem mais. Por outro lado, teve muitos aspectos negativos, na medida que gerou a perda da missão e a estagnação. Agora os crentes estavam institucionalizados, eles eram uma religião oficial, por isso eles perderam esse senso de missão, de urgência, e culminou então na estagnação da igreja. Mas o segundo fenômeno que ocorreu nessa época, que fez com que a igreja perdesse o seu movimento, o seu poder de movimento, é o que a gente chama de clericalização. A igreja foi sendo paulatinamente, com essa mudança institucional, dominada pelos clérigos e perdendo a força dos leigos. Sem perceber, a vocação de todos foi se transformando na profissão de alguns. Essa frase é mais importante, queridos. A vocação de todos foi se transformando na profissão de alguns. E o terceiro fenômeno, como decorrência dos dois primeiros, é o que a gente chama de desmobilização. A igreja se institucionalizou, a igreja se clericalizou, e a igreja perdeu o ímpeto evangelístico e missionário. O poder de movimento extraordinário da igreja primitiva, que contava com a participação de todos, foi sendo substituído pelo imobilismo gerado pela hierarquização da igreja. Agora, alguns mandavam e os outros obedeciam. Alguns trabalhavam, os outros pagavam, assistiam. Alguns mandavam, os outros obedeciam. Tudo isso lançou a igreja no período que a história chama de Idade das Trevas. Quem estudou história conhece bem esse período. Eu creio, queridos, para a gente não ficar só no problema, que pouco a pouco, ao longo da história, nos últimos anos, nos últimos séculos, a igreja tem recuperado o seu poder de movimento. Há sinais de esperança, há expressões de avivamento espalhados aqui e lá, há uma onda de despertamento na igreja, espalhados pelo mundo todo, e muitos deles aqui no Brasil. Mas nessa noite nós vamos olhar para as Escrituras, compreendendo prioritariamente o nosso chamado. Nós fomos enviados, queridos, para uma obra extraordinária. A ordenança de Jesus é clara e inequívoca aqui nesse texto. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pode mostrar aí, Micael, para nós. A natureza da missão, da nossa missão, é a mesma da missão de Jesus. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A base da nossa missão é a missão de Jesus. O paradigma, ou seja, o exemplo da nossa missão é a missão de Jesus. E essa missão deve ser cumprida por quem? Pela igreja. Então, essa comunidade local, a Igreja Presbiteriana na Trindade, que está completando 15 anos de existência, é desafiada a fazer parte desse movimento abençoador, sendo enviada para a cidade de Florianópolis e região, no início dos anos 2000, porque nós ainda estamos no início dos anos 2000, para ministrar em um contexto extremamente desafiador, que é o contexto que nós estamos, e aqui fazer diferença. E nessa noite eu quero falar, queridos, apenas de dois movimentos. Teria muito mais, mas devido à dificuldade a questão do tempo, eu quero falar apenas sobre dois movimentos que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, que nós precisamos entender e experimentar aqui também. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a igreja, queridos, deve estar, ou deve ser um movimento para proclamar o Evangelho. Temos falado bastante sobre isso. A igreja é um movimento para proclamar o Evangelho. Uma das ordens que é pronunciada por Jesus nos últimos momentos que ele esteve aqui na terra é narrada pelo evangelista Marcos, que também é um texto bem conhecido, que vai aparecer ali: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15. Ide, movimento, vão, não fiquem parados.
A ordem de Jesus pressupõe movimento, mexam-se. É isso que nós entendemos aqui. E essa ordem de Jesus dada no Evangelho de Marcos é plenamente cumprida pelos discípulos no livro de Atos dos Apóstolos. O principal movimento da igreja deve ser compartilhar o Evangelho, então. É isso que Jesus sonhou. É para isso que Jesus nos enviou. É isso que Ele definiu como o principal foco da igreja. E foi isso que os primeiros cristãos fizeram. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não vai aparecer ali, mas eu vou citar, vou ler aqui vários textos. Quero que você acompanhe comigo. Alguns textos que a gente vê isso acontecendo. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos 8:5. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Atos 11:20. Percebam como isso vai ocorrendo. Chegados a Salamina, o nome de uma cidade, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Atos 13:5. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, a nossa palavra, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos movemos para os gentios. Movimento para os gentios. Atos 13:46. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Atos 14:6 e 7. E ainda, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, de novo essa palavra, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Atos 19:8. À medida que os discípulos vão, o Espírito Santo de Deus vai agindo e o Evangelho vai transformando a vida das pessoas. É isso que nós vemos. Isso acontece com o perseguidor Saulo, que de perseguidor se transforma em pregador. Isso acontece com os tradicionais judeus de Antioquia, que também se rendem à mensagem do Evangelho. Isso acontece com o procônsul, alguém de alto status, chamado Sérgio Paulo, na ilha de Patmos. Isso acontece com a abastada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Filipos. Mas isso também acontece com o carcereiro na mesma cidade de Filipos. Isso também acontece com a jovem adivinhadora na cidade de Filipos. Isso acontece com os intelectuais em Atenas. À medida que o Evangelho vai sendo pregado, espalhado, pronunciado, ensinado, conversões, transformações vão acontecendo em todas as áreas, em todos os lugares, atingindo todas as classes de pessoas. O Evangelho é para todos, queridos, e tem o poder de transformar todo tipo de pessoas. Até o ateu declarado. Posso ouvir um amém para isso? Amém. O Evangelho tem poder de transformar até o ateu declarado. Nessa semana, 2 pessoas nos compartilharam aqui dificuldades dentro da faculdade, com chacotas sendo recebidas em relação a essa questão de acreditar na criação, por exemplo. Até o ateu declarado, querido, até o crítico ferrenho, até o cético mais sarcástico, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, querido, não é nosso, e por isso ele tem o poder de transformar. Então, ao longo do livro de Atos, nós vemos a igreja em movimento para proclamar as verdades santas do Evangelho. E é isso que nós somos chamados a continuar fazendo. Essa é a nossa missão, é para isso que nós somos enviados. É para isso, prioritariamente, que a igreja presbiteriana na Trindade existe. Mas o que é proclamar o Evangelho? Quero dizer 3 coisas sobre isso, rapidamente. Vamos mostrar a Bíblia. O que é proclamar o Evangelho, queridos? Se essa é a nossa missão, então o que é proclamar o Evangelho? Primeiro, é dizer às pessoas que elas estão contaminadas com uma doença mortal chamada pecado. Isso é proclamar o Evangelho. É dizer às pessoas que elas estão contaminadas com uma doença mortal chamada pecado.
Há um problema com o mundo. As pessoas não entendem isso. Há um problema com as pessoas. Há um problema com o coração humano. Está mortalmente ferido pelo pecado. Há um processo de destruição em curso e as pessoas precisam ser avisadas do real e grave perigo em que elas estão incorrendo ou estão correndo. Pregar o Evangelho, querido, é dizer que existe uma má notícia sobre as pessoas, que elas são pecadoras, estão destituídas da graça, da glória de Deus e precisam da salvação em Jesus Cristo. Mas também, queridos, é preciso saber que o nosso papel é avisar as pessoas, convencê-las em papel do Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Mas uma segunda coisa, que é pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, é dizer às pessoas que a solução para o problema do pecado é Jesus Cristo. Há um problema chamado pecado que vai levar as pessoas para o inferno, a destruição, que complica o mundo, que deixa o mundo estragado como nós o vemos, mas há uma solução, que é Jesus Cristo. Simples assim. A solução é Jesus, sua morte horrenda, sim, na cruz do Calvário, sua obra vicária ou substitutiva na cruz do Calvário, sangue derramado em nosso lugar. Jesus é a solução para o problema humano. A obra de Jesus satisfaz plenamente o senso de justiça de Deus, do Deus do Pai, e tudo isso nos é oferecido de graça, recebido pela fé e aplicado nos nossos corações pela obra do Espírito Santo de Deus. Mas proclamar o Evangelho, queridos, além de dizer essas verdades centrais, de que o homem está contaminado e morto pelo pecado, e que a salvação em Jesus Cristo é também dizer às pessoas que elas devem viver uma vida centrada no Evangelho. O Evangelho tem um centro. As pessoas são convidadas a centrar a sua vida no Evangelho. Quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, por exemplo, tanto em Jerusalém como nos lugares para onde a igreja se espalha, percebemos o quão centradas eram aquelas comunidades no Evangelho, de maneira que elas ouviam a palavra do Evangelho, uma verdadeira revolução era operada. Por quê? Porque elas deixavam as outras coisas, e a partir daquele momento o Evangelho era o centro da existência. Isso irradiava em transformações em todas as áreas da vida. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós também precisamos convidar as pessoas a centrar a vida no Evangelho e dizer que a vida delas será diferente a partir da cruz de Cristo, que a família será diferente se ela for centrada no Evangelho, que a história do mundo será diferente se ela for centrada no Evangelho. Então, queridos, esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer como igreja, um movimento para proclamar o Evangelho. Mas no segundo movimento, eu falei que são só dois, é um movimento para praticar o bem. Então, nessa noite, devido à exiguidade do nosso tempo, nós vamos falar apenas sobre esses dois aspectos do chamado da igreja. Somos enviados, então, esse é o ponto dessa noite, enviados para ser esse movimento de proclamação do Evangelho, e nós somos também enviados para ser esse movimento da prática do bem. E aqui, queridos, é preciso a gente entender a gente chama de binômio que aparece na Bíblia, que é o binômio palavra e ação. Palavra e ação. Palavra e ação sempre estiveram presentes na vida de Jesus, e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa dinâmica exposta de forma clara. Os capítulos 5 a 7 de Mateus trazem os ensinamentos preciosos de Jesus, um sermão que ficou conhecido como o sermão do... Estão acordados? Vamos lá, o sermão do monte. Capítulo 5 a 7 de Mateus. Jesus, a Bíblia diz assim que as multidões se sentaram, e como se sentaram, ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa as bem-aventuranças, Jesus ensina sobre a oração, Jesus ensina sobre o amor ao próximo,
Jesus ensina sobre como nós devemos tratar os nossos inimigos. Jesus nos ensina como nós devemos jejuar, como nós devemos orar, como nós devemos dar esmolas. Jesus diz ali que nós devemos ser sal e ser luz. Jesus nos ensina no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E lá no final do capítulo 7, a Bíblia diz assim, que quando Jesus terminou, as multidões estavam como que maravilhadas, dizendo assim: como pode alguém ter tanta autoridade? Estavam boquiabertas, estupefatas diante da autoridade do ensino de Jesus. Aí termina esse bloco em que Mateus organiza os ensinos de Jesus e começa os capítulos 8 e 9 de Mateus. O que nós temos em capítulo 8 e 9 de Mateus? Nós temos ação. Por isso que eu digo binômio, palavra e ação. Aí Jesus começa, por exemplo, curando um leproso. Jesus cura o servo do centurião. Jesus cura a sogra de Pedro. E daí nos versículos seguintes, Jesus fez muitas outras curas. E Jesus andou por aquele lado. E vai terminar lá no final do versículo 9, no capítulo 9, aliás, dizendo que ele olhou para aquelas multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se compadeceu delas. Então nós temos primeiro palavra, depois ação. Capítulos 5 a 7 de Mateus, palavra. Capítulos 8 e 9 de Mateus, ação. E o que nós temos no capítulo 10? Envio. Aí diz assim: agora é com vocês. Agora vocês vão. Agora vocês fazem. Jesus, claro, vai junto, mostra, diz assim: olha, agora vocês já ouviram, vocês já aprenderam, agora vocês têm que agir. A igreja deve se assentar para aprender, mas a igreja deve se levantar para servir, queridos. Nós precisamos entender isso. Isso é um movimento. Esse movimento que a igreja faz, nós nos reunimos, nos assentamos, ouvimos, aprendemos. Depois nós fazemos um movimento diferente. Nós saímos daqui, nós nos levantamos e devemos ir para servir. E no livro de Atos, nós vemos que essa dinâmica da igreja é revelada, é demonstrada. Nós vemos essa realidade de palavra e ação acontecendo no livro de Atos. A igreja proclama o evangelho da palavra, a igreja pratica o bem, são as ações. Então a igreja deles é chamada para ser esse movimento, para praticar o bem. E na igreja de Atos, então, nós vemos que isso acontece de forma clara e inequívoca. Isso se expressa no cuidado que um tem para com o outro. Isso se expressa na compaixão para com os necessitados, que a Bíblia vai dizer: nenhum necessitado havia. Isso se expressa na generosidade que culminava em ajuda prática entre eles. Isso se expressa na atenção revelada às viúvas dos helenistas, lá o problema de Atos 6, que gera a instituição dos diáconos na igreja. Isso se expressa na oferta generosa levantada pelas igrejas para suprir as carências dos irmãos necessitados da igreja de Jerusalém. Isso se expressa no cuidado para com os doentes. Isso se expressa na prática da hospitalidade. Segundo o pastor e missiólogo Timóteo Carriquer, um americano que escolheu o Brasil para viver, mas não escolheu só o Brasil, não escolheu Florianópolis, ele mora aqui. Ele diz: o amor em ação é uma das características fundamentais da igreja dos seus primórdios. Ele fez um estudo muito sério sobre isso e identificou duas características principais das igrejas do Novo Testamento. Uma delas é que elas tinham o amor em ação. Duas características principais, uma delas é essa: o amor em ação. A igreja é chamada a ser um movimento de amor em ação. Precisamos expressar o amor de Deus, queridos. O amor de Deus de forma prática. Eu vou dizer de que maneira, ou a quem. Amor aos estrangeiros. Temos alguns aqui, né? Amor aos estrangeiros. Amor aos necessitados. Amor aos diferentes, que às vezes a gente ama só aqueles que são iguais, aqueles que se adequam, né, ao nosso jeito. Amor aos marginalizados,
amor aos pobres, mas também amor aos ricos, que às vezes a igreja acha que tem que amar só os pobres. Os ricos também precisam de Jesus. Amor aos abatidos, amor aos doentes. Quando a gente fala amor aos abatidos, quanta gente é abatida, queridos, por trás de um macaco, às vezes, né, de sorriso, ou de uma pessoa bem vestida, pode estar aquela pessoa abatida, depressiva, que precisa de Deus. Amor aos perdidos, amor aos ateus, que eu já falei, amor aos céticos, amor aos jovens, amor aos estudantes universitários. E essa igreja é chamada, vocacionada para amar os estudantes universitários. Nós amamos vocês, viu, gente? Vamos fazer só um teste aqui, dentre graduação, pós-graduação, seja lá mestrado, doutorado, pós-doc, o que for. Quantos aqui são universitários? Levante a mão. Nós temos uma galera aqui. Isso é muito bom. Então, amor aos estudantes universitários. Ao longo da história, a igreja tem sido um movimento de amor. Por mais que ela seja considerada alienável, você já deve ter ouvido falar sobre isso. A igreja é alienável. Às vezes com razão. Às vezes sim, com razão. A gente tem que reconhecer isso. Mas em linhas gerais, a igreja tem feito um bem extraordinário ao mundo. Você pode pegar a igreja primitiva, e depois a história, o começo da igreja protestante, e depois na época de grandes avivamentos. Você pode pegar, queridos, a igreja atual. Pode ser as igrejas mais ricas americanas, elas estão lá, do seu jeito, servindo. Pode ser as igrejas mais pobres, nos países pobres da Ásia, da África, para não falar sobre os outros aqui do Brasil. Há igrejas presentes. Eu tenho um amigo chamado Pedro do Borel, não sei se você conhece. Alguém já ouviu falar do Pedro do Borel? Algumas pessoas, várias pessoas, né? Pedro do Borel é um cara missionário, casado com uma mulher suíça, tá? Da Suíça. Onde que eles moram? Eles moram na comunidade do Borel. Eles encarnaram, eles adotaram aquela comunidade. E lá eles fazem muita diferença. É a igreja como esse movimento de amor. Para finalizar, eu quero mostrar alguns princípios bíblicos norteadores, que é muito importante a gente entender, para a gente não cair em nenhuma disfunção, alguma prática errada sobre essa questão do serviço cristão e do amor em ação. Então, algumas coisas ali. Primeiro, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então, por que a gente ama? A gente não é capaz de amar. Em nós não há esse amor, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19, versículo bem conhecido. Mas nós devemos servir porque Cristo nos serviu. Então essa história que eu não quero servir, e ali está a nossa árvore, né, Cíntia? E tem mais coisas além de cantar, né? Hoje pela manhã a Cíntia falou que tem muita gente ali querendo cantar, de ter um coral bonito. A gente precisa de outras esferas, diversificar mais a nossa ação, né, para a gente servir ao Senhor nessa igreja. Mas voltando aqui, nós servimos porque Cristo nos serviu, e Ele diz: maior é aquele que serve. Ele deu o exemplo de serviço para que a gente sirva também. Que mais? Não devemos servir, isso é muito importante, para tentar ganhar o favor de Deus. Isso não deve ser o objetivo do nosso serviço. Não, queridos. Nós não devemos servir com esse objetivo de ganhar o favor de Deus, ou vamos servir porque daí a gente vai merecer alguma coisa de Deus. A próxima lição vai nos ajudar a entender melhor isso. Devemos servir porque já fomos alcançados pela graça e queremos agradecer ao Senhor. Então aí é a causa, a motivação do nosso serviço. Já fomos alcançados pela graça. O Senhor já nos serviu tanto, inclusive com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Então, em gratidão, em resposta, em louvor, eu vou me envolver no seu serviço.
A prática do amor próximo e o serviço cristão nunca podem estar dissociados da proclamação do Evangelho. Essa é uma disfunção que muita gente também cai. Faz serviço social, muito bonito, mas nunca prega o Evangelho, nunca há uma transformação de vida. E as pessoas enchem a barriga, mas o coração permanece o mesmo. Então, a prática do amor e o serviço cristão nunca podem estar dissociados da proclamação do Evangelho, porque o principal problema do homem é o pecado, não a barriga vazia. Mas a Bíblia vai dizer, o texto que até apareceu ali, né, que a gente deve fazer as duas coisas. E devemos aproveitar, muito importante essa lição, devemos aproveitar todas as oportunidades para servir onde estivermos, enquanto vivemos. Porque quando a gente serve, a gente demonstra o amor de Deus, esse movimento do amor em ação. Nós somos credenciados a pregar o Evangelho. As pessoas nos ouvirão, as pessoas darão mais crédito. E primeiro nós vamos demonstrar o amor de Deus. E aí entramos com o Evangelho que transforma. Então, queridos, na igreja de Atos dos Apóstolos, temos um paradigma bíblico de igreja para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Nós encontramos dois movimentos principais quando nós estudamos esse maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Um movimento de proclamação do Evangelho que permeia desde o primeiro capítulo até o último. E um movimento da prática do bem. A igreja tem palavra, a igreja tem ação. É para isso que Deus nos envia, queridos. É esse o movimento que Deus quer ver na igreja presbiteriana da Trindade. Proclamação da palavra do Evangelho e um movimento de amor, prática do bem. E assim nós estaremos cumprindo todo o propósito de Deus. Quero terminar nessa noite de uma maneira diferente. Dentre as pessoas que estão nos visitando nessa noite, nós temos a alegria de receber meu cunhado, Gabriel, que é irmão da Manuela, minha esposa, e a Tamires. Tem também a Nicole, que é a bebê. A bebê não, a criança. O bebê está dentro da barriga dela, que é o Benjamin que vai chegar por aí. Eu convidei o Gabriel e a Tamires para dar pequeno testemunho, falei 10 minutos para eles, né? O Gabriel teve a oportunidade, há um tempo atrás, de fazer o mestrado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E enquanto ele estava lá, junto com a Tamires, eles tiveram a oportunidade de fazer uma viagem missionária, iniciativa deles, tiveram experiência no Haiti. Nossos irmãos haitianos estão aqui, levante a mão para ver vocês, joia. Então, eles estiveram por lá, um momento muito abençoado. O Gabriel é da área da engenharia mecânica, a Tamires da área da odontologia, dentista, mas eles lá nos Estados Unidos sentiram um chamado e tiveram essa experiência. Então, como está dentro do tema que nós abordamos aqui, eu gostaria de chamá-los para concluir a nossa mensagem dessa noite com um breve testemunho. Boa noite, igreja. Esqueceu de dizer que a gente está em Curitiba. Apresentação lá? Não, beleza. A gente ficou, fiquei um pouco surpreso quando o pastor Marcos falou comigo, sobre esse momento. Mas imediatamente o Espírito Santo já revelou no meu coração, que era algo que a gente ainda não tinha compartilhado com ninguém. Então, a igreja que a gente frequentava nos Estados Unidos na época, eu acho que todos ficaram sabendo da história e tudo mais. A hora que a gente voltou, a gente contou brevemente como foi. Mas desde então a gente não tinha tido essa oportunidade de contar isso como um testemunho para a edificação da igreja. E a gente ficou muito grato de ter essa oportunidade agora. Então, contar um pouquinho como foi essa experiência. E tem tudo a ver com o tema que a igreja está passando por esse mês de ousadia, porque foi um desafio muito grande para a gente, quanto a sair da nossa zona de conforto. Então, a gente foi para os Estados Unidos em 2014, eu fui lá para fazer um mestrado, e a gente sempre tinha essa vontade, essa certeza do nosso chamado missionário, essa vontade de fazer uma viagem, de poder
estar junto com pessoas, né, e dessa missão em outros países também, né? Lógico, a gente sabe o quanto é importante a missão na nossa cidade, no nosso bairro, no lugar que a gente está, mas a gente tinha, né, uma certeza de um chamado, né, de uma missão internacional. Mas a gente não sabia como executar isso, né? E quando o pastor Marcos foi para Haiti em 2011, junto com um grande amigo nosso, de Ponta Grossa, a gente ficou com vontade, né, com esse amor, né, por esse povo. E também o pastor Mário de Freitas, né, que é o fundador da Missão Mais, ele diversas vezes já teve também lá em Ponta Grossa, né, testemunhando, contando o ministério, então a gente sempre teve esse carinho, né, pelo Haiti. Então, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente pensou, nossa, a gente está tão perto, né, passagem daqui para lá é muito mais barato, né, do que se a gente for do Brasil para lá, né? Então, mas ficou isso na cabeça, né? Aí, uma época, a Tami voltou para o Brasil para renovar o visto dela e tal, e eu estava lá nos Estados Unidos, né, sem fazer nada, comecei a forçar o preço de passagem, e de repente só mandei mensagem para ela, comprei as passagens. Vamos no final do ano. Mas agora deixa eu contar como é que foi até a gente tomar essa decisão. A gente estava lá, vamos para lá, mas vamos fazer o quê, né? A gente foi formado, né? A gente é presbiteriano, né, por formação também. Então a gente sempre escutou, né, a história, né, dos missionários, dos ucranianos que estudavam lá nas escolas de missão e tal. A gente pensava, nossa, deve ser difícil ser missionário, a gente tem que estudar bastante, né? E lógico, né, não tirando a importância, depois eu vou falar justamente, né, sobre a importância também do preparo, mas a gente pensava, né, não, isso é demorado, né? Como a gente vai fazer? Mas será que não dá assim para a gente fazer um treinamento, não sei, fazer um estágio lá, né, de ser missionário? Na nossa cabeça, na época. E eu peguei e perguntei, né, pedi pro pastor Marcos, né, o contato de alguém, ainda mais, a gente foi chegando até que chegou uma pessoa responsável pela base lá na Haiti. Aí eu mandei um e-mail para ele, né, falando da nossa vontade, então ele falou, eu vou te direcionar para um haitiano, que é o responsável hoje, né, pela base. Ele falou, mas não se preocupe, ele fala português, né, você pode falar com ele em português tranquilamente. Tá bom. Eu mandei um e-mail bem assim para ele, né? A gente gostaria de partir, fazer um treinamento, e a gente gostaria de ficar 2 semanas no período de 1 mês, que era as nossas férias, né, no final do ano lá na universidade. Então eu falei, a gente gostaria de receber um treinamento nesse período, né, de 2 semanas, no espaço de 30 dias, né, veja quais são as datas melhores. Ele respondeu, que bom que você quer nos dar um treinamento de 1 mês. Eu, nossa, Jesus amado. Aí eu só virei para ele, não, o Espírito Santo está agindo, né, vamos embora. Aí eu comprei a passagem para a gente ficar 1 mês no Haiti. Aí nesse período, né, de preparação de viagem, a gente foi conversando, né, ele falou, nesse e-mail eu tinha mandado para ele, né, eu falei, eu sou engenheiro mecânico, minha esposa é dentista. Aí ele já começou, não, você pode vir aqui dar treinamento de mecânica automotiva, que era a área que eu trabalhava na época. Então a gente foi assim, foi vendo a necessidade deles, né, da nossa ajuda, né, e tal, enfim. A gente chegou lá, né, e agora a gente vai contar um pouco como foi. Acho que a primeira coisa, pode voltar na primeira coisa. Acho que a primeira coisa, quando você tem assim, essa questão de você começar a fazer um trabalho missionário, principalmente, né, com outra cultura, você começa a conhecer um pouco mais da história, né? Coisas que, se a gente não sai da zona do conforto, a gente não se preocupa, né, não desenvolve essa empatia pelo outro povo, você não mergulha na história. Eu, por exemplo, não fazia ideia, tinha noção onde ficava o Haiti, mas não sabia, por exemplo, que a divisa é a mesma ilha, né, que a República Dominicana. Mas enfim, é problema meu de geografia, tá? Então eu não sabia que ficava naquela ilha ali no Caribe, que era uma ilha que metade era Haiti e outra metade era República Dominicana, então as coisas não sabia direito que língua que falava. Então as coisas você vai descobrindo, isso é muito interessante assim, quando você começa a desenvolver, né, esse trabalho de missão. E à medida que a gente foi chegando perto da viagem, assim, a gente precisa ter, né, noção daquilo que está escrito lá em Efésios, né? A nossa batalha não é contra a carne, mas é contra todos os principais e potestades, né? Então, à medida que foi chegando o tempo, muita batalha foi acontecendo, né, para coisas assim, para dificultar a nossa ida. Pode passar para o próximo slide. Então, ali na foto de lá, da direita, foi um testemunho assim, que a gente teve muito legal, assim, porque para a gente poder sair dos Estados Unidos, dependia de um documento que autorizasse a gente a sair e voltar. Toda a questão de visto e tudo mais, né? Então o governo americano é muito restrito nessas entradas e saídas do estudante. Então a gente precisava que esse documento chegasse assinado pela embaixada americana, autorizando a gente a sair do país. Isso chegou, acho que no dia praticamente, né?
Então a gente tenso, assim, sabe, era joelho no chão, orando na igreja, orando junto, sabe, porque sem esse documento a gente não podia ir. Então eu sei que na manhã, mais ou menos, do dia que a gente tinha que pegar o avião, o documento chegou no correio, assim, sabe? Então eu só lembro da gente chorando, assim, sabe, e agradecendo a Deus por isso. E ali a foto da esquerda, isso foi, até me voltou do Brasil, então um pouquinho antes a gente viajar para Haiti. E lá a gente ainda era membro da igreja em Ponta Grossa e a gente fez uma campanha, né, de arrecadar material dental, né, para poder levar para Haiti. Eu voltou com 2 malas, né? Duas de 32. Uma mala de 32 quilos na China de escovinha em Pacific. E aí foi um fato interessante que a gente chegou assim, né, bem, digo assim, em cima da hora, né, 2 horas antes do voo, mas a fila no guichê da companhia estava gigantesca. A gente chegou na nossa vez lá, a mulher falou, não, o voo fechou. Daí agora como é que faz? Não, você pode remarcar. Legal. Lá, mas custa $1.000 por pessoa para remarcar. Nossa, sem chance. Sem chance. Daí a gente começou a conversar, todo mundo começou a chorar já, e meu Deus, como é que a gente vai perder agora, né, tudo isso? Sei que a gente foi conversando, o Espírito Santo foi agindo, a gente contou o propósito que a gente estava indo fazer. A hora que a gente abriu essa mala ali, a mulher também encheu o olho de lágrimas e falou, vou fazer o possível por vocês. Sei que ela falou com todo mundo que podia, conseguiu remarcar por $300. Sei que nós dois deu $300. Já foi bem menor o prejuízo. Enfim, a gente chegou lá para passar o próximo. A gente chegou lá, essa era a foto da base missionária, né, da mais bonita. Eles deram o carro que a gente andava para cima e para baixo, né, com eles. Pode passar para o próximo. E aqui eu queria mostrar um pouquinho, né, um fato curioso, assim, gente, todo aquele amor que a gente sentiu no coração pelo Haiti lá só se confirmou, assim, sabe? Foi assim, uma paixão assim indescritível. Eu queria mostrar essa foto assim para mostrar a frieza no nosso coração. A primeira foto é uma foto tirada dentro do carro com o vidro fechado, porque a gente estava, meu Deus, como é que é? Não vou ser hipócrita em dizer, porque a gente ouve só coisa ruim. Infelizmente a gente acaba vendo muita notícia ruim, não só da Haiti, mas de muitos outros países que a gente vai. E acaba formando assim uma opinião nossa, um preconceito mesmo, né, sobre segurança, sobre o povo e tal. E esse foi o primeiro dia, na foto ali de cima, onde a gente estava tirando foto, né, com o vidro fechado. Acho que já no segundo dia ele já estava com o vidro aberto, tranquilo, só para mostrar, né, as duas fotos, né, num lugar muito parecido, mas no primeiro a gente com o vidro fechado, meio com medo, assim, sabe? E eu queria contar um pouquinho também, isso foi algo também que a gente teve que lutar contra. Eu acho que é muito. Demonstra muita ousadia que Deus nos deu nesse tempo. E um versículo que está em Lucas 10, versículo 19, que fala, né? Deixa eu ler aqui onde Jesus fala, né? Ele envia os 70, né? Para ir, né? Para orar, entrar nas cidades e tal, e levar a mensagem de Jesus. E Jesus fala quando eles voltam, né? Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Isso foi uma palavra que a gente recebeu lá de uma missionária da igreja que a gente frequentava um pouco antes de a gente viajar, quando ela orou pela gente, né, pela proteção. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Cara, Jesus deu autoridade para a gente. Ele deu autoridade ao Espírito Santo. Por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai ter medo de ir para um país, talvez ir num lugar que sai do nosso zona de conforto? Quando você está muito confortável no teu lugar, e na esquina pode ser um perigo se você viver com medo, né? Então, a gente orou muito por essa ousadia, né? E esse versículo ficou no meu coração naquele momento, sabe? E eu falava para ele, não vamos ter medo, porque, cara, muita gente assusta nesse momento. Cuidado com a água lá, cuidado com a comida lá, cuidado com o povoado, isso aqui. E a gente tem a contar que não era nada disso, assim, sabe? E Deus deu muita ousadia, mas com certeza se a gente não fosse com essa ousadia, com essa palavra, com essa autoridade que Jesus deu naquele momento, né, para os discípulos, mas estendeu para todos nós, né, que recebemos o Espírito Santo. Isso trouxe ousadia para a gente, né, e a gente passou um tempo lá maravilhoso, assim, sem nenhum problema. Né? Pode passar para o próximo. E aqui só para falar um pouquinho, né, de umas curiosidades assim, que a gente viveu lá, que impactou muito assim no nosso coração. Primeiro, além de uma loja de brinquedo, a gente estava, né, uns dias antes nos Estados Unidos, onde uma Barbie lá custa $9, qualquer um pode comprar. E de repente a gente chega numa loja de brinquedo lá na Haiti, onde a mesma boneca, exatamente a mesma, custava $80. E a gente ficou impactado, assim, porque a gente foi nessa loja de brinquedo um pouco antes de ir no orfanato, então vai contar um pouco melhor. Era muito próximo do Natal, né? Quando a gente foi, a gente queria, né, comprar os brinquedos para levar.
E um pouco antes a gente estava ali na base missionária, ensaiando um teatro, né, para apresentar nesse orfanato, com alguns jovens que já participavam, né, já frequentavam a base missionária. E a gente, na nossa ingenuidade de apresentar um teatro, né, sobre criança e tal, Ladrão da Alegria, acho que vocês devem conhecer, e precisa de brinquedos, né, para fazer esse teatro. A gente falou, né, para as crianças que estavam, amanhã cada um traz um brinquedo de casa, né, para a gente ensaiar. Na maior inocência eu falei isso, né? No outro dia eles voltaram, assim, com uma lata, outro com um pedaço de pau, outro com umas pedras, e eu falei, né, eu perguntei, né, para a mulher, mas será que eles não entenderam? Eu falei, não, eles não entenderam. Eu, cara, aquilo lá partiu meu coração, assim, de um jeito, né, e foi instantes antes a gente ir nessa loja, né, para tentar comprar alguma coisa, né, para ir no orfanato. E ali na outra foto, não dá para ver muito bem, mas é uma barraquinha cheia de gente em volta. Nesse dia estava tendo a final do Mundial Interclubes, ele ficava uma Madrid e São Lourenço. Então estava todo mundo em volta numa televisãozinha assim, torcendo assim, eu achei bem legal e queria mostrar essa foto assim, para representar mesmo o calor do povo, a unidade, assim, sabe? É um povo muito bacana, assim, sabe? Então a gente sempre encontrava nessas situações como essa, que eles estavam reunidos, assim, todo mundo assim, naquela, mesmo sem se conhecer, mas compartilhando, assim, sabe, do momento e com muita alegria, que eu acho que foi a coisa mais marcante para mim nessa viagem. Vai passar. Vou falar rapidinho, né, porque acho que eu já falou 10 minutos. Essa igreja que a gente frequentou esse mês que nós estivemos lá, e o que mais nos marcou, assim, foi como eles amam estar na igreja. Eles podem passar, assim, 7 horas seguidas na igreja, eles arranjam atividade para fazer, os jovens, os adolescentes. Então, a igreja, o culto começa às 7 da manhã, vazio. Daí, quando vai, né, eles estão bem atrasados. E, assim, daqui a pouco está socado de gente e acaba meio-dia. Então, eles têm culto, assim, longo. Então, o amor que eles têm pela igreja, por estar em comunidade, juntos, assim, a comunhão, é muito legal. Assim, foi bem legal de passar. Aí, a gente, né, acabou participando das rotinas, né, da cultura, assim, foi muito legal, porque a gente quebrar aquela coisa, né, eu sou assim, meu país é assim, eu vou fazer desse jeito, né, então, quanto a lavar roupa, né, o Gabi falou, você tem 2 opções, ou você leva a roupa para lavar lá na lavanderia, ou se aprenda a lavar com elas, né. Aí eu cheguei pra mim e falei, me ensina a lavar roupa como vocês lavam, e ela sentou, ela me ensinou, então, assim, é um país muito amoroso, assim, é um povo, assim, muito amoroso, eles estão dispostos, assim, a nos ajudar, a fazer, né, eles querem fazer tudo pela gente, assim, eu acho que eu nunca me senti tão amada, assim, num país, né, foi bem legal de passar, né. Aí o orfanato, a gente foi no orfanato de um pastor, né, essas crianças, a maioria mora com ele, alguns só, é uma escola também. Então esse dia foi bem interessante, que foi no dia do Natal, nós passamos o Natal com eles lá no Haiti, e assim, eu me emocionei muito, porque eles não sabem o que é Natal, né? Eles não têm presente, eles não têm nada de diferente, eles não têm uma ceia, então eles têm um amor por Jesus, assim, absurdo, eles cantam, eles louvam, assim, eles têm uma entrega, mas o Natal é só mais um dia para eles, então eles vivem, né, com todos os dias com o verdadeiro significado do Natal. Então eu emocionei muito, assim, porque eles não sabem, né, então a gente levou muitos brinquedos e foi bem legal, a gente fez teatro, né, e como o pastor falou, né, eu sou dentista, então fiz várias atividades de distribuir escovas, né, pasta e orientação, foi bem legal, pode pensar. Aí um pouco, né, do Haiti, a gente foi numa comunidade, no morro a gente foi uma creche que a Mais cuida, a gente foi lá também brincar com eles e ensinar. Essa foto aqui da esquerda, uma missionária, ela mora aqui onde eu tirei a foto, né? Essa é a janela da casa dela, a sacada. Daí ela contou de testemunho assim, que no dia do terremoto, né, todo mundo sabe, do grande terremoto que teve no Haiti, ela estava na sacada ali orando de joelho e a casa da frente ali, todas aquelas casas foram caídas e destruídas, e ela vendo aquilo e ela falou para a família dela, a gente tem que fazer, né, vamos orar.
pessoal que ali, né, da vizinhança, teve tudo destruído, assim, e ela só na oração, né, Deus protegeu, né, a casa dela. Aí, assim, né, a gente pode contrastar, assim, que é um país muito pobre, mas as belezas naturais, né, o país é muito lindo, muito rico em belezas naturais. A gente foi nessa comunidade também bem afastada, em que não tinha água potável, então as crianças eram bem doentes, e aí eles conseguiram construir uma escola. Lá a gente atendeu assim, mais de 200 crianças e foi bem... Acabou todas as minhas pastas, escovas lá, pode passar. E é isso. Então, para resumir, né, eu acho que foi lá que Deus começou a falar com a gente. Assim, foi lá que a gente descobriu o nosso chamado missionário, né? Nós temos o chamado missionário, nós temos as nossas profissões, mas a gente sabe que Deus nos deu essas profissões para usar para o reino. Então, foi assim, uma experiência incrível, né? A gente ousou, mas Deus só retribuiu, mandou mais, e foi muito legal a experiência, e desde então Ele só tem confirmado assim, né, o que Ele quer que a gente faça no reino. A gente deu uma parada com as viagens, porque daí engravidei, agora estou grávida de novo, mas logo já temos vários contatos, lugares que a gente quer ir, né? E já participamos de alguns projetos, estamos participando de alguns projetos missionários também, hoje, né? Mas o mais gratificante é isso, né? A gente largar aquilo, aquela zona de conforto, aquilo que está cômodo, né? Para você dar um pouquinho do que você sabe, um pouquinho do que você faz para um outro povo, para uma nação, né? E ver o quanto que Deus pode fazer, né? Porque você não precisa muito, eles precisam só de alguém lá para abraçar, para conversar, para ensinar. Então, eu creio que todo mundo tem, né, essa missão no coração, seja aqui, seja em outro país, em outra cidade. Amém? Obrigado, Gabriela, Tamires. Só que você pode vir já aqui, nós vamos cantar uma canção, por compartilhar essa experiência. E a coisa mais importante é o coração missionário. Seja para o Haiti, seja para a Síria, seja para onde for, seja para aqui, né? Florianópolis, Trindade. A gente se dispor a ser usado, a ser ousado por Deus.